Então, depois da morte de Estevão, Saulo estava como que tomado de uma ira, de uma vontade extrema de acabar com qualquer manifestação de apreço ao que ele chamava a seita do carpinteiro. Então, Saulo começou, a partir disso, num agravamento da perseguição. Então, qualquer família que se desconfiasse, que nutria algum tipo de simpatia pelas ideias do Nazareno, Saulo já orientava aos seus soldados para que perseguisse, para que maltratasse, para que fosse fazer as inquisições. Então, se estabeleceu em Jerusalém, após essa morte do Estevão, em Saulo, ele estava, vamos lembrar, que o mestre dele, Gamaliel, já tinha se retirado das funções, Saulo tinha assumido a função de Gamaliel, ele estava separado de Abigail, ele já não tinha mais o aconchego, o carinho, o amor de Abigail, porque ele próprio tinha decidido romper a relação com ela. Então, ele concentrou na vida dele a fazer a perseguição. Então, assim, homens eram retirados da cidade, eram exilados, até mulheres, mães de família. Ele simplesmente, qualquer pessoa que tivesse uma simpatia pela doutrina do Nazareno, ele mandava dizimar. Ele fazia uma verdadeira devassa nessas famílias e acabou, logicamente, instalando-se um medo. E a Casa do Caminho, por exemplo, ele permitiu que continuasse as ações de caridade, mas as prédicas eram terminantemente proibidas. Então, se postavam lá diariamente os soldados para que não se houvesse mais nenhum tipo de palestra ou que se fizesse algum tipo de repasse do Evangelho do Nazareno. Saulo, ele parecia um Saulo parecia um acelerado, um louco. Longe do amor de Saulo, então, parecia um louco, um acelerado. Longe do amor dele, da mulher amada, longe do amor da Abigail. Quando ele lembrava de Abigail, ele tinha a convicção de que mulher alguma iria substituir em seu coração o amor que ele sentia por Abigail. Entretanto, o orgulho e a vaidade, o ego foi tão mais forte que ele acabou se afastando de Abigail. Entretanto, a saudade, o sofrimento por esse afastamento se faziam presentes. E aí, mais e mais ainda, ele acirrava a perseguição contra os homens adeptos ao cristianismo, às doutrinas do Nazareno. Saulo sentia tanta saudade de Abigail, ele se torturava tanto por essa saudade, pela ausência dela, que passados 8 meses, ele toma a decisão de ir à estrada de Jope, de ir atrás de Abigail, e na casa de Ruth e Zacarias, e resolve, então, ir lá. Enquanto ele está vencendo essa distância de Jerusalém a Jope, ele começa a refletir sobre o que tinha levado ele a fazer aquilo, se afastar de Abigail, que ele iria reconquistá-la, que eles iriam retomar o noivado, que o amor que ele sentia por ela, ele tinha certeza do amor dela por ele, que eles iriam formar um lar novamente, que eles iriam, finalmente, que eles iriam ter filhos. Então, ele vai construindo toda uma narrativa, uma história, deixando para trás o orgulho, deixando para trás a vaidade toda, que ele iria assumir aquela vergonha pública, vamos dizer assim, mas que ele iria reconquistá-la, porque realmente, passado 8 meses, ele sentiu no seu coração que Abigail era a mulher da vida dele, e que ele iria passar por cima de tudo, mas que ele iria reconquistá-la. Quando ele chega lá, Zacarias, com espanto, recebe-o, porque já passaram 8 meses, e conversa com Saulo, e fica conversando com Saulo, e Saulo diz que esteve ausente e que ele gostaria muito de ver Abigail. E aí Zacarias fala, mas eu pensei que você soubesse do estado dela, você não está sabendo? E Saulo se surpreende sabendo do que? Ele, assim, 1 mês após ela ter voltado de lá onde ela estava contigo, 1 mês ela ficou, logo na primeira semana ela caiu de cama, ficou com febre altíssimas e ficou 1 mês entre a vida e a morte. Nós achamos que ela realmente, nós iríamos, Ruth e eu, que nós iríamos perder a Abigail, de tão debilitada que ela ficou. Aos poucos ela foi se recuperando, mas nunca se recuperou totalmente. E faz 4 meses que ela adquiriu uma doença nos pulmões e que nós temos certeza de que ela não vai sobreviver. E Saulo vai recebendo aquelas informações assim,
surpreso. E Zacarias fala, me admira a tua surpresa, porque eu mandei te chamar. Eu mandei mensageiros, você não recebeu os meus comunicados, os meus chamados. Vamos lembrar que Abigail voltou e não contou nada do acontecido. Zacarias e Ruth, ninguém sabiam do envolvimento de Saulo na morte de Estevão. Abigail era um espírito de uma nobreza espiritual, de uma nobreza moral muito elevada. E quando Zacarias fala, eu estranhei o fato de você não vir mais aqui, coincidiu com a doença de Abigail, com o silêncio dela, com a tristeza. Todos os dias ela ia até o pessegueiro onde vocês se encontravam, e lá nós vimos que ela derramava lágrimas. Ou seja, mas Abigail ficou com a sua tristeza, com tudo que aconteceu para si. E provavelmente por causa disso que adoeceu e estava daquele jeito. Mas Zacarias nunca obteve de Abigail uma explicação. E aí Saulo questiona Zacarias: ela fez alguma queixa de mim? E aí Zacarias olha e fala assim: queixa de você? Jamais. Abigail nunca abriu a boca para falar qualquer palavra contra ti. Muito pelo contrário. Deu inúmeras explicações do teu afastamento, de que você era um homem público, de que você era um homem com muitas responsabilidades. Ou seja, Abigail ainda defendendo Saulo pela sua ausência, pelo abandono. Não falando nada, absolutamente nada contrário a Saulo e ainda engrandecendo-o. Nesse momento dessa conversa, Zacarias fala para Saulo que nesse meio tempo visitou a casa um tal de Ananias, que ele falou que era como se fosse um mendigo, um andarilho. E que esse Ananias, então, começou a conversar com Abigail. E aí nós vamos entender que Ananias apresenta para Abigail a doutrina do Nazareno, ou seja, o Evangelho de Jesus. Leva para ela os pergaminhos, e então ela começa a ler, começa a conversar com Ananias, e Ananias fica vários dias visitando Abigail, e é o momento, então, que Abigail se converte como cristã. Começa a ler os pergaminhos, começa a entender a doutrina, que o irmão dela morreu por essa doutrina, e ela começa a entender esse consolo, essa esperança, essa vida pós-morte. E isso diz Zacarias que trouxe um pouco de consolo. A partir do momento em que ela conhece essa doutrina e se torna cristã, ela passa a ter um refrigério na sua alma. Ela fica mais calma, mais tranquila, mais resignada. Então Saulo acaba por recriminar Zacarias por deixar Abigail novamente se encontrar com esse maldito evangelho. E Zacarias responde à altura, dizendo: tu abandonaste ela, eu te chamei quantas vezes, você não veio, ela estava à beira da morte e ali ela encontrou algum refrigério para sua alma. Assim, Saulo vai até Abigail, ela surpresa, responde para ele assim, quando vê, Deus escutou as minhas preces, porque eu queria antes de partir te ver e te ouvir mais uma vez. E Saulo fala, partir não, eu vim aqui para que você me perdoe. Ruth e Zacarias saem do quarto, os dois ficam conversando, mas ela estava extremamente magra, esquálida, abatida. E mesmo assim, Saulo conversa com ela e ela fala para Saulo do amor que sente por ele, da admiração, do respeito. E Saulo faz com ela planos de casamento, de lar, de vida futura. E ela fala, Saulo, eu acho que Deus não nos dará esse lar aqui na terra. Não será aqui na terra que nós vamos construir esse lar. Eu estou sentindo que eu estou partindo, mas ela estava extremamente feliz porque tinha a oportunidade de vê-lo pela última vez, mais uma vez, e ela fala que encontrou o Cristo, que ela encontrou Jesus, que ela encontrou o consolo, e começa a falar da história de Estevão com Jesus, e ela agora conhecendo esses ensinamentos, que aquilo estava trazendo para a alma dela uma alegria, um conforto. E novamente Saulo fica assim, enciumado, primeiro, porque esse carpinteiro tinha tomado o coração da sua noiva. Novamente, todo lugar que ele ia, tinha esse carpinteiro no caminho dele. E Saulo sente ódio desse Nazareno. Mas por onde que eu ando, onde que eu topo com uma pessoa, tem alguém me falando desse Nazareno. E Saulo pede, eu não quero falar sobre isso. Ele pensou assim, a hora que eu casar com ela, nós vamos casar e ela vai estar ocupada com outras coisas e eu vou fazer ela esquecer essa doutrina e esse Nazareno, enfim. E aí ele levanta e pede para ela assim, novamente, você me perdoou pela morte de Estevão? E ela falou assim, eu não tenho o que te perdoar, porque seria perdoar a mim mesma, porque nós dois somos um. Então, eu não tenho por que te perdoar. E ela realmente não guardava ressentimento algum pela morte de Estevão,
com Saulo. E Saulo vai embora fazendo planos, realmente fazendo os planos de retomar a vida, o noivado, a relação com Abigail, de eles casarem. E assim passa a noite e no outro dia de manhã, Saulo recebe um mensageiro pedindo a presença dele urgente em Jope, porque Abigail estava nos estertores da vida. E Saulo chega até lá e fala: Meu Deus, o que é isso, Abigail? Onde eu te deixei aqui? Como você pode estar assim? E ela realmente já estava no final da sua vida. E eu vou ler aqui o que Abigail fala para Saulo no momento da morte dela. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Era Gesiel, Estevão, né? Que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus, no inefável mistério da sua ressurreição. Por quê? Ela vê Gesiel, ela vê Estevão entrar no quarto dela e ela lembra que Jesus também ressuscitou. Então, como se Gesiel tivesse ressuscitado, né? Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Então, assim, eles tinham conversado, e Saulo e Abigail, Saulo principalmente, tinha feito os planos de casamento, né, os planos de ventura. E daí Estevão vem e fala assim: olha, Deus santifica os planos de vocês, entretanto, você será levada, né, você vai desencarnar no dia de hoje. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma. Egoísmo de minha alma, por quê? Porque ela seria feliz com Saulo, ela iria casar com o homem que ela amava, então, assim, ela estava dizendo assim, isso é o egoísmo da minha alma, né? Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma. Encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito e tem esperanças em ti. Então, Estevão vai falar que Jesus ama Saulo e que ama muito Saulo e que tem esperanças nele. Refleti, então, que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que, então, deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho. Levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo, em abandono. Auxiliarei teus raciocínios e auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Ela dá notícia a Saulo de que ele tem um destino, uma missão, que Jesus o ama muito e que ela e Estevão vão ser os mentores espirituais de Saulo nessa caminhada. Abigail se compromete a nunca mais deixar Saulo. Mesmo desencarnando, ela vai permanecer ao lado dele. Tamanha era as almas, o amor dos dois, as almas gêmeas. Realmente aquele amor era um amor verdadeiro. E assim, Abigail se despede de Saulo, começa a tossir muito, Saulo em desespero, Abigail não me deixa, mas ela já estava passando para outra vida, ela olha para Saulo, olha para Ruth, para Zacarias, com muito amor, com muita compaixão, derrama uma última lágrima e dá o seu último suspiro, deixando assim Saulo fisicamente sozinho, com a promessa de que ela permanecerá ao lado dele.